Meu amigo e minha amiga vascaína, pior do que tá, fica. Acredite, fica. Depois de o Vasco, restando 4 rodadas ainda para o Campeonato Brasileiro acabar, o Vasco não ter mais chances de acesso, dentro de casa ser goleado por um rival como o Botafogo, que no começo do campeonato era tido como um dos times que permaneceria na Série B. O Vasco, o torcedor vascaíno, ainda tem que se deparar com uma coletiva pós-jogo dessa aí do Alexandre Pássaro, né, cara? É, rapaz, um negócio extremamente revoltante. O diretor de futebol que veio como homem forte da diretoria do Salgado para ser o responsável pela montagem do elenco, com referências do bom trabalho feito no São Paulo que gastou absurdo e não conseguiu montar um elenco capaz de brigar até o final do Campeonato Brasileiro pelo campeonato, que acabou sendo eliminado, perdeu o título, com um elenco caríssimo, e a torcida contestando o trabalho do Alexandre Pássaro, ele chega no Vasco como solução. E aí o que ele nos traz? Como alternativa, montou um elenco totalmente questionável, com jogadores encostados, outros vindo de lesão, outros dispensados dos clubes que estavam, e muitos acreditavam que esse elenco iria dar liga na Série B. Ele mesmo, inclusive Alexandre Pássaro, falava que era preciso um elenco ter minutagem na Série B para a disputa de um campeonato competitivo. Errou, mas errou feio. 3 treinadores passaram pelo Vasco, nenhum deu jeito no elenco, o pífio que foi montado. Jogadores contundidos como Michel, Rômulo, outros que vinham de lesão como Morato, Léo Jabá, todos estes reservas da base do Vasco nessa temporada 2021. Vanderlei, encostado no Grêmio, veio para ser a solução no gol do Vasco e hoje é reserva do Lucão. Aí eu te pergunto, qualquer clube de futebol que tivesse enfrentado uma temporada fracassada como a do Vasco, eliminado precocemente no Carioca, comemorando a quinta colocação na classificação geral do campeonato, totalmente coadjuvante, não combinando com a nossa história, uma eliminação precoce na Copa do Brasil, Sul-Americana. Já não bastou a Sul-Americana, né, de 2020. Sul-Americana foi em 2020, não foi em 2021. Eliminação na Copa do Brasil. Um começo de campeonato na Série B para esquecer, com troca de treinadores sem qualquer sentido. Trouxeram o Marcelo Cabo como solução, que tinha o perfil do Vasco, conhecia o Vasco da Gama e não conseguiu fazer o elenco jogar. Depois trouxeram o Lisca, totalmente pressionados aí por parte da torcida que queria o treinador. O Lisca entregou o boné porque viu que o elenco realmente é ridículo. Logo depois botaram uma bomba aí no colo do Fernando Diniz, que é muito amigo do Alexandre Pássaro, ele deve ter aceitado isso aí na camaradagem e veio para ser a solução nessa reta final de um campeonato que o Vasco deixou escapar, que o Vasco não aproveitou. E vai terminar o campeonato a 4 rodadas do fim sem a chance do acesso. E aí o Fernando Diniz realmente não tem como dar jeito, porque o elenco é ridículo. O treinador também fez escolhas péssimas, mantendo jogadores que não têm condições de ficar na equipe principal, como o Zeca, como o Morato, insistiu com o Léo Jabá, quando na verdade a gente deveria ter mais moleques da base, como o Riquelme, jogando de forma diferente. E aí na coletiva do Alexandre Pássaro você percebe que esses dois são intocáveis. O Salgado não aparece para dar uma satisfação, não aparece nas tribunas, não aparece para o jogo. Quando aparece é para fazer discursos ridículos, é para decretar um discurso derrotado, é para expor mais ainda o torcedor, é para diminuir inclusive mais ainda a autoestima dos jogadores, e que ninguém consegue chegar nesse senhor.
A torcida durante o jogo contra o Botafogo procurava o Salgado na arquibancada. Aonde estava o Salgado? E aí o Alexandre Pássaro vai para uma coletiva para nem mesmo reconhecer que o trabalho foi ruim, que a temporada foi ridícula, que as contratações não deram certo, que a estratégia foi equivocada, que ele realmente precisaria colocar o cargo à disposição antes mesmo do campeonato acabar, para o Vasco poder, de alguma forma, tentar trabalhar a temporada 2022 já com novas ideias, já com uma pessoa realmente mais madura, capaz de montar um time de futebol de verdade, e não essa catástrofe aí que o Alexandre Pássaro fez, montou. É ridículo, né, cara? O pior de tudo, o presidente que deveria estar lá explicando que não teria como manter o departamento de futebol devido aos péssimos resultados de 2021. Esse ainda tenta manter o Alexandre Pássaro na função. Tem sentido para você? Qual é a justificativa manter o Alexandre Pássaro na posição de executivo do futebol? Quais foram os resultados conquistados pelo departamento de futebol que credenciam o Alexandre Pássaro a permanecer na função? Um estagiário completo, amadorismo puro, com contratos de produtividade que ninguém produziu. Contratos de produtividade que ninguém produziu e que o Vasco está pagando os salários. Através dessa mesmice de pegar crédito com pessoas físicas e a gente sem saber como o Vasco vai pagar isso. E o Vasco se afundando cada vez mais nas dívidas e na incapacidade de quem está à frente do clube. Tem que tirar todos daí, cara. O presidente não serve. A gente não tem departamento de futebol. A gente não tem comissão técnica capaz de fazer o time jogar. No vestiário a gente não vê pujança, não vê vibração. E os poucos que ainda podem ajudar não conseguem, porque não conseguem fazer chover. Uma andorinha só não faz verão, né? Como por exemplo o Nenê. E agora a gente tem aí risco iminente de não renovar com o Germancano, que muitos criticam, e está certo, tem que criticar, porque quando precisamos em momentos decisivos do Germancano, ele realmente não contribuiu, né? Embora seja um jogador importante para o elenco, e eu vejo que tem qualidade para permanecer no Vasco. Mas perdeu o pênalti contra o Inter ano passado, perdeu pênaltis nessa temporada, como por exemplo no jogo contra o Guarani, que poderia ter dado uma outra condição do Vasco chegar nessa reta final contra o próprio Botafogo, podendo de repente empatar o jogo. Mas que para muitos o Germancano encerra o ciclo, né? E aí, Germancano só vai permanecer no Vasco, segundo informações, se aceitar uma redução salarial. Hoje estima-se que o Germancano ganha em torno de R$400 mil. E o empresário do jogador já está no Rio de Janeiro desde a sexta-feira para discutir a permanência ou não do atacante no Vasco da Gama. E se a gente perde o Germancano, quem vai chegar para ser o substituto? Vamos continuar com o Daniel Amorim? Ou vamos trazer algum atacante da Série D para ser o substituto do Germancano, que nessa temporada não conseguiu nos ajudar como deveria, mas é um jogador que eu vejo de importância para esse Vasco atual. E aí já começamos a temporada 2022 perdendo algumas peças que podem ser importantes para a temporada que vem. Sob a justificativa de não ter como pagar. Vai atrás, corre atrás de patrocinadores, corre atrás de recursos, faz campanha, se vira. Mas a verdade é que já sabem que não podem contar com o torcedor. Para piorar a situação, ainda colocaram 20 mil ingressos à venda para o jogo contra o Vitória. Sendo que contra o próprio Botafogo não deu nem 6 mil pagantes. E aí a gente tem à disposição 20 mil ingressos para Vasco e Vitória. O Vasco eliminado. O Vasco sem chances de acesso. É realmente uma brincadeira de mau gosto, né? É uma diretoria realmente ridícula. Que envergonha
o nosso clube que envergonha o nosso torcedor. Aqui fica o meu desabafo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha, acompanha a gente também lá no Instagram, no @Sociedade Malta. Nos ajude, né, compartilhando aí o nosso conteúdo com mais amigos, beleza? Vou ficando por aqui, fica na paz, fica com Deus, se puder, claro, né, ter paz. Até mais.